Para estudar as leis da hereditariedade, não tem como iniciar esse estudo sem falar de um cara chamado de Gregor Mendel. Pessoal, o Mendel é considerado o pai da genética, porque ele iniciou uma série de estudos que propôs mecanismos que explicavam a hereditariedade, ou seja, explicavam de que forma as características eram transmitidas para os descendentes. E ele descobriu isso de uma forma muito genial. Eu vou descrever aqui para você a lei dele e depois a gente vai tentar interpretar e botar em prática como é que o Mendel usava isso aqui, como é que ele chegou a essa conclusão. Primeira coisa que o Mendel percebeu é o seguinte: o Mendel ele estudava um grupo de organismos específicos que eram pés produtores de ervilhas. Ervilha, essa que você come lá no cachorro-quente. Ele tinha lá no jardim, ele era um monge, né? Ele trabalhava lá no monastério, e lá no jardim do monastério dele, ele tinha os pés de ervilha. E ele percebia que esses pés de ervilha tinham algumas características. A cor das ervilhas que eram produzidas, umas plantas produziam ervilhas de cor amarela, outras de cor verde, que é aquela que você está acostumada a comer, o tamanho do caule do pé de ervilha, a textura, né, o formato da ervilha, ela podia ser lisa, como você está acostumado, ou uma ervilha que era meio enrugada, né, rugosa. Ou seja, ele foi estudar uma série de características. E aí, ele vai estudando essas características, ele vai chegar numa primeira lei dele, que vai ser conhecida como a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente. O que o Mendel percebeu nessa primeira lei, pessoal? Ele percebeu o seguinte: bom, se existem características diferentes nesses pés de ervilha, alguma coisa dentro desses pés de ervilha determina essas características. Na época, o Mendel não sabia de DNA, muito menos de gene. Ele chamava essas estruturas que talvez guardassem essa informação da cor da ervilha, por exemplo, ele chamava de fatores. Hoje nós sabemos que esses fatores a que o Mendel se referia eram chamados genes. Beleza ou não? Então o que o Mendel disse de cara? Ó, as características são determinadas por fatores que estão dentro dos organismos. A gente sabe hoje que esses fatores, como o Mendel dizia, são quem, pessoal? São os genes. Segundo detalhe que o Mendel vai perceber, ele vai perceber o seguinte: cada característica nesse organismo, a cor da ervilha, por exemplo, o tamanho do pé de ervilha que ele estudava, cada característica é determinada por um par de genes. No caso, ele falava fatores. A gente sabe hoje que são genes. Então, peraí. Existem, para cada característica, ervilha amarela ou ervilhas verdes, por exemplo, para cada característica vai existir um fator. Porém, dentro do organismo, cada característica vai ser determinada por um par desses genes. Beleza ou não? Par desses fatores. Prosseguindo, o que o Mendel percebeu mais à frente? Que para esses caras conseguirem gerar descendentes, eles precisam produzir gametas. E ele vai perceber o seguinte: durante a formação desses gametas, para o cara conseguir reproduzir, o que vai acontecer? Esses fatores, no caso, os genes, eles se segregavam. E daí o nome lei da segregação independente. Vão melhorar? Eles se separavam de forma independente. Peraí, Felipe, quer dizer então que existem genes que determinam as características, mas dentro dos indivíduos, segundo a primeira lei de Mendel, esses genes estão dentro dos organismos, eles estão aos pares, porém, na hora desse cara reproduzir, esses genes, eles vão se separar um do outro de forma independente. Um não vai junto do outro. Eles se separam de forma independente, e aí, o que vai acontecer em seguida? Ao passo que cada gameta, então, não vai receber o par de genes que eu tinha. Cada gameta vai receber somente um gene de cada par. Então, vamos desenhar isso aqui, pessoal. As características determinadas por genes, o Mendel dizia fatores, dentro de um indivíduo, essas características, esses genes, eles estão aos pares. Na hora desse cara que ele for reproduzir, ele tem que produzir gameta. O gameta, ele vai carregar os dois genes desse par para aquela característica? Não. Esses genes, eles vão se separar, de forma que, na hora que o gameta for formado, ele vai carregar os dois genes daquele par? Não, ele só vai carregar um gene de cada par, que foi o que a gente viu na aula passada. Não é isso, pessoal? No vídeo anterior, a gente viu claramente que os gametas não carregavam o conjunto de informações totais, eles carregavam a metade. Não foi isso que a gente viu? Então,
foi o que o Mendel descreveu, isso no século XIX, pessoal. Então foi uma genialidade muito grande. No próximo vídeo, a gente vai entender o quê? Como que o Mendel chegou e qual é a aplicação desse mecanismo que ele descobriu, chamada de primeira lei de Mendel.